Olá, boa noite. Eu sou o Christian Galvão e estou aqui para apresentar para vocês o nosso talk show sobre cultura, arte e dança cigana. O nosso projeto tem o objetivo de levar até vocês um pouco mais dessa arte tão milenar, tão encantadora e que faz parte do nosso cotidiano há muito tempo. Lembrando que esse projeto, esse talk show, faz parte do projeto Arte Sesc em Casa com Você, que é um projeto que busca levar a arte até a sua casa, nesse momento de pandemia, de isolamento. O projeto conta com artes como teatro, cinema, música, dança, bastante coisa legal para que você aí da sua casa possa receber todo esse conhecimento, todo esse ensino também, porque tem aulas de oficinas, e sem sair de casa, no conforto da sua casa. Lembrando também, agora eu vou ler, porque é bastante coisa, lembrando também que é importante salientar que o projeto conta e faz parte da campanha do Mesa Brasil. O Mesa Brasil Sesc é uma rede nacional de bancos de alimentos que atua contra a fome e o desperdício. O programa atende prioritariamente pessoas em situação de vulnerabilidade social e nutricional, assistidas por entidades sociais cadastradas. O programa está recebendo doações em dinheiro para ampliar essa rede de solidariedade e estender as ações para mais pessoas. Por isso, se puder, deposite qualquer valor na conta do Mesa Brasil Sesc e ajude. E lembrando que durante todo o nosso talk show, em algum lugar aqui da nossa tela, vai ter um QR Code que vocês podem aproximar o celular e fazer doação de qualquer valor para ajudar essas pessoas que tanto precisam. Lembrando que a gente está passando por um período onde a união é muito importante e essa ligação entre o Sesc, Mesa Brasil e os artistas tem sido muito importante para as pessoas que precisam. E agora, esse talk show eu não vou fazer sozinho, e aí a gente vai conhecer as nossas convidadas que vão fazer parte desse bate-papo com a gente. Lembrando que, além de bate-papo, a gente vai ter performances artísticas de dança cigana e também vocês podem enviar a qualquer momento a sua pergunta, o seu boa noite, o seu beijo. Mostra pra gente de onde é que você está falando, qual a sua cidade, qual o seu estado. E aí as meninas aqui da produção do Sesc vão nos mandar para que a gente possa responder depois as perguntas de vocês, tá bom? As perguntas têm que ser feitas nos comentários, tá bom? Então compartilha, manda para os amigos, manda para a galera, e aí manda a sua dúvida que a gente vai tentar te atender da melhor maneira possível. Bom, a nossa primeira convidada, ela é bailarina e coreógrafa de origem cigana Calon, formada em balé clássico, jazz, dança contemporânea e dança cigana há 12 anos. Cursando pedagogia e psicologia e trabalhando atualmente como terapeuta corporal. Eu quero que vocês dêem boa noite, ela também vai dar o boa noite dela, para a nossa bailarina aqui do Rio Grande do Sul, Etienne Zahira. Boa noite, pessoal. Estou muito feliz em estar aqui com vocês e vai ser uma lição. Obrigado, Eti. E agora a gente vai dar o convite para a nossa segunda convidada, né? A nossa segunda convidada, ela é de Santa Catarina, ela é bailarina há mais de 30 anos, já estudou balé clássico, jazz, danças urbanas, danças árabes e ciganas. Professora coreógrafa e bailarina de dança do ventre, cigana e tribal do grupo Domínio de Florianópolis, fundado em 1996. Único grupo reconhecido e apoiado pela entidade União Cigana do Brasil. Uma das profissionais mais atuantes em festivais de todo o nosso país. Eu queria que vocês recebessem Silvia Braganolo. Boa noite, é um grande prazer estar com vocês hoje e tenho certeza que será um encontro inesquecível, rico, pois estamos falando da cultura cigana. É um grande prazer e uma grande honra estar com vocês hoje. Bom, então, como eu já falei ali no início,
o nosso assunto hoje, ele é um debate sobre características da cultura cigana e sua presença na atualidade. Mais especificamente no Brasil e no Rio Grande do Sul. Nós sabemos que os ciganos são espalhados pelo mundo todo, e é fato e que cada lugar onde o cigano se fixa, ele traz para a sua cultura fatores importantes da cultura local. Na comida, na vestimenta, na dança, na música. Eles são adaptáveis, né? Então, por isso que a gente vai trazer para vocês hoje essa diversificação, hoje eu tô que tô, sobre a cultura cigana no Brasil e no Rio Grande do Sul. Lembrando que a dança cigana aqui no Brasil, ela tem uma característica muito forte de uma dança artística, né, voltada mais para o lado cênico, para o lado palco. Né? Mas existem sim grupos, professoras, coreógrafas que seguem bem ainda as danças muito tradicionais de diversas regiões do mundo. Mas o que a gente quer trazer para vocês hoje é como é que essa dança, como é que essa cultura se fixa e se comporta aqui no nosso país e no nosso estado. De novo falando que caso você tenha alguma dúvida, caso você queira mandar seu beijo, caso você queira mandar seu alô, manda aqui nos comentários que as meninas do Sesc vão estar enviando aqui para a gente poder ajudar vocês da melhor maneira possível, tá bom? Bom, então não sou eu que vou falar hoje, eu estou aqui só mediando, né, o nosso bate-papo. Também dando voz a outras pessoas importantes da nossa cultura cigana. E para abrir o nosso bate-papo, eu vou convidar a nossa primeira convidada, né, que é a Etienne, aqui do Rio Grande do Sul, que eu queria que a Etienne falasse para nós um pouco, né, porque a gente sabe que nesse tempo de 1h30, a gente não consegue falar de tantos assuntos que tem dentro da cultura cigana. Mas eu queria que a Etienne falasse um pouquinho para nós, primeiro, da questão, ela é de origem Calon, como é isso, né? Como foi essa chegada aqui no nosso estado, como foi essa implantação, digamos assim, da cultura e da dança, e como é que ela vê e codifica, digamos assim, a dança cigana no Rio Grande do Sul. Quais são as características da dança aqui no nosso estado e como ela é vista, né? E principalmente agora, como a dança cigana aqui tem chegado até essas pessoas, né? Nessa época de isolamento, e sem a gente poder dançar, sem poder ter aula presencial. Como é que está vivendo tudo isso? Então, eu queria convidar a Eti para falar um pouquinho para a gente dessa sua história aí, que tem bastante coisa para contar. Então, pessoal, mais uma vez, boa noite. Eu sou de origem Calon, mas os meus padrinhos são de origem Rom. Eu vou falar bem brevemente como os ciganos Calons vieram para o Rio Grande do Sul e quais são os grupos que tem mais aqui no Sul. Tá? Dentro da etnia cigana, nós temos diversos grupos ciganos. Temos os Rons, os Calons, os Calderachos, Guararanês, os Multiovaias. Mas no Sul, nós temos bem forte a presença dos Rons e dos Calons. Os Calons, eles vieram para o Sul em busca de trabalho. Eles vieram deportados de Portugal para o Brasil para ajudar a povoar o Brasil, porque o Brasil era somente dos índios. Então, um dos primeiros povos, depois dos índios a povoar o Brasil, foram os ciganos. Eles vieram deportados de Portugal. E no Sul, a primeira instalação dos ciganos foi na Serra, né, e nas fronteiras. Os ciganos Calons, eles vieram para o Sul em busca de trabalho. O Calon, ele comercializava animais, cavalo, trabalhava em fazenda, tachos de cobre. Hoje em dia, eles trabalham com ervas, chás. E os Rons, eles são mais comerciantes, né? Hoje em dia, os Rons, eles comercializam carro, automóveis, né? Lençol, edredom, panelas, eles são um pouquinho mais comerciantes. Os Calões só trabalham hoje em dia com ervas, aqui no Sul. Aqueles acampamentos que a gente vê, às vezes, na estrada, nas regiões metropolitanas aqui de Porto Alegre,
Se vocês parar no acampamento, eles vão dizer que são índios Guarani. E eles são ciganos calons. Eles têm as saias coloridas, as roupas, né, as saias rodadas. E qual é a diferença desses dois grupos ciganos, né? A gente não consegue diferenciar a origem cigana pela raça, mas a gente consegue diferenciar pela tonalidade de pele. Hoje em dia já está mais diversificado, os grupos já se misturaram um pouquinho mais, que nem a minha madrinha é Rom, mas a minha origem é Calon. Então, os ciganos Calon, eles têm uma tonalidade de pele mais amorenada, alguns são negros, e os ciganos Roms têm a pele mais clara aqui no sul. Em Lajeado, a gente tem muito cigano Rom, né? Na região metropolitana de Porto Alegre, a gente tem o Calon. O Calon, sim, ele não tem residência fixa aqui no sul. Ele só reside em barraca. O Rom, não. O Rom já tem residências fixas, mas eles continuam com as barracas em determinadas datas. Eles montam as suas barracas. Geralmente, no verão, né, eles vão para o litoral e eles ficam em barraca. É difícil um cigano Rom locar uma casa para ficar. Ele vai pôr a sua barraca, mas ele vai ter sua residência fixa, né? A minha parte da origem Calon é por parte da minha avó materna. Era uma cigana castelhana, né, que veio para Ijuí, no interior, e ali ela fugiu, né, com um cigano. Depois que ela casou com um cigano, teve 3 filhos, ela fugiu e casou com um militar. Há 60 anos atrás, os ciganos não foram atrás dela, por ser um militar, e aí é onde ela teve a minha mãe, e mais um rapaz com esse militar. Por isso a minha origem Calon. Minha avó era uma cigana pura, uma castelhana pura. E aí eu vim falar um pouquinho sobre a dança, como eu aprendi a dança na minha família. A dança na parte cultural eu aprendi com a minha madrinha, de uma origem Rom. Por quê? Hoje em dia, a brasileira, que nem eles falam, gajô, a gaji, pode casar com um cigano, mas ela não vai ter o dom da vidência. Ela vai precisar, porque no cigano Rom, quem busca o dinheiro é a mulher. O homem negocia, trabalha igual, mas a obrigação de trazer o dinheiro para dentro da família é da mulher. E elas vão ler a sorte. Mas e como que uma pessoa, uma mulher que não é cigana, vai ler a sorte se não tem vidência? A minha madrinha, através da dança, arrecadava dinheiro. Quem conheceu em Porto Alegre, que é a capital do Rio Grande do Sul, o Zé da Folha, que tocava na Redenção, na Andradas, ele toca cúbia cigana, ele tocava para as ciganas há 40 anos atrás, para elas dançarem nas praças em Porto Alegre e arrecadar esse dinheiro para a família, porque nem todas tinham o dom da vidência. Então, a minha parte da dança vem muito mais da parte Rom do que da parte Calon, mesmo a minha origem sendo Calon. Qual é a diferença aqui no sul dessas duas danças hoje, né? O cigano Calon, ele traz mais a cultura parecida com a do gaúcho mesmo, né? E com as das prendas. O homem usa bombacho, lenço, chapéu, a bota. A cigana Calon, ela usa o vestido colorido, as saias de babado. E as ciganas Roms, elas têm uma maneira mais de se vestir. Então, o que acontece? Nos ciganos Calon, eles dançam forró, sertanejo, são músicas mais marcantes, o sapateado, e tanto o homem quanto a mulher dançam a dança. Já os ciganos Roms é umas músicas salsa, cúbia, são músicas mais latino-americanas. Quem dança mais é a mulher, e o cigano, ele marca com os dedos, né, estrelado dos dedos, corteja com o braço, faz movimentações onde ele corteja a cigana. Então tem um pouquinho de diferença nessas duas culturas, mas as duas são muito presentes aqui no Rio Grande do Sul, tanto a Calon quanto a Rom. A dança cigana, hoje em dia, ela já é vista dentro das escolas de dança, salas de aula, teatro, parques, eventos, shows. E os ciganos não se importam de maneira nenhuma. Eles ficam muito agradecidos pelos gajis gostarem da cultura, quererem aprender, se interessarem pela dança. A dança cigana, por si só, ela tem uma movimentação toda mística. Eu costumo dizer que não é uma religião, mas é uma dança mística porque envolve elementos da natureza. Dentro de uma barraca cigana, de uma tzara, de uma tenda, a cigana não vai dançar por dançar. Ela vai dançar por significado, simbolismo, algo que esteja acontecendo, algo que aconteceu com ela. Então, tem significados. A mesma dança, a gente dança para tcherrém, estrelas, lude, flores, churri, punhal. Então, a dança cigana ela é bem mística. Mas na parte artística, cultural,
pode sim ser dançada por quem não é cigano. Eu costumo dizer que a dança cigana ela não é só um desenvolvimento corporal, ela tem um desenvolvimento pessoal. A gente evolui dançando a dança cigana, porque a gente aprende o significado de cada movimentação. Por que uma cigana gira as mãos? Por que uma cigana balança a saia? Por que um cigano bate o pé? Qual o significado dele dentro de uma barraca cigana, aquela movimentação? Na parte artística, a gente leva para o palco e para as escolas essa movimentação, junto com alguns ensinamentos da cultura, e aonde a pessoa começa, ela se refaz, ela recarrega energia, ela obstrui forças, aonde ela consegue entender não só a dança, mas também uma cultura. E os ciganos são muito agradecidos por isso, né? O desenvolvimento pessoal, em relação do mundo atual que nós estamos hoje com a dança cigana, é bem místico, né? Geralmente, as pessoas que não conhecem a dança cigana, às vezes perguntam, dança cigana? E aí, quando eles assistem, eles dizem, entendi a dança cigana. E aí, Olha só, olha Oi? só, Eti, deixa eu só comentar aqui. A Rosa Maria da Silva Duarte comentou aí nos comentários uma história muito parecida com a tua, né? Que o bisavô dela era capataz e conheceu a bisa dela nos Pampas aqui, né? Os Pampas gaúchos, e eles eram índios, né? Provavelmente ciganos, né? Também como tu comentaste aí. E a Cláudia Fontoura também, a Vargas Possebon, comentou que tá adorando a história, né? Estão adorando conhecer a tua história, saber um pouco, né, dos ciganos aqui do Rio Grande do Sul, como eles chegaram e como eles, né, se comportam. E aí a Rosa Maria também, né, a mesma do vovô, né, do biso dela, que era capataz, ela tá agradecendo, né, dizendo que tu tá linda e que ela tá só te agradecendo, mandando coraçõezinhos, beijinhos, florzinhas, né, rosas vermelhas ciganas. Desculpe te interromper, mas é que daí como recebeu essa questão aí, né, dela também contar da história dela, né, então é muito como tu falou, casa com o que tu comentou, né, que hoje eles falam índios, né, mas que a gente sabe que, até pela questão, de repente, do medo de ser caçado, né, eles inventam as coisinhas, mas pode continuar com a tua história, que estava bem legal. Isso, hoje em dia, se a gente vê um acampamento, eles dizem que são índios tupi-guarani, que trabalham com chás, que trabalham com ervas, com sementes, mas são ciganos. É uma origem cigana, né? Sim. E realmente, nas fazendas, antigamente, os capatazes, foi assim a introdução dos ciganos aqui no sul. Foi pelo interior, pelas fronteiras, em busca de trabalho. E essa origem, os rons e os calons, aqui no sul, pelo menos eu digo daqui, eles costumam dizer que uns não são ciganos. Os calons dizem que os rons não são ciganos, e os rons dizem que os calons não são ciganos. E as duas etnias são ciganas, né? E o que eu costumo dizer dos rons, que é a parte onde eu aprendi a dança com a minha madrinha, significados e simbolismos, né, da dança cigana. Ela não expressa só, como eu estava falando antes, a expressão corporal, ela nos possibilita novas formas de expressão, novas formas da gente demonstrar nossos sentimentos, novas formas de nos comunicarmos, não só com o próximo, mas com nós mesmos. A gente costuma dizer, minha madrinha diz que a gente precisa dançar a nossa verdade, a nossa essência cigana, o que a gente vivencia. E aí, dentro das escolas e da sala de aulas, o professor que estuda a cultura cigana, ele vai transformar esse sentimento do aluno em movimento. Eu sinto que eu estou apaixonada, eu vou dançar uma música apaixonada. Como tu vai transformar esse teu sentimento em movimento? Uma cigana, a gente costuma dizer que ela não chora, ela dança. Ela é livre porque ela tem a alma livre, pensamentos livres, mas ela é presa na cultura. E nem sempre a cultura cigana, às vezes, favorece a mulher, né? No calon, as mulheres já conseguem ser mais donas de tribo, donas de bando, né? Mas no ron, não. No ron é o homem que coordena, mesmo não sendo ele que tem a obrigação de levar o trabalho para casa, no sul é o homem que coordena o ron, a tribo ron. Então, às vezes, dentro de uma cigana ron, ela é presa naquela cultura, ela precisa dançar. Então, ela dança o que ela sente, se ela está feliz, se ela está triste. Toda dança cigana ela tem um significado, toda movimentação ela tem um significado. Hoje em dia, os ciganos rons, eles acampam, mesmo tendo residência fixa, mas eles só fazem rituais de dança quando tem a troca das fases da lua,
quando troca a estação do ano, quando tem algo, né, modificando no mundo, aí eles dançam. O Calon, ele dança que nem o gaúcho, né? Tem festa, assim, de fogueira, é mais livre, né? Nos outros estados, no Brasil, tem diversas, os outros grupos, eles têm uma maneira um pouquinho diferente. Eu falo mais do Ron e do Calon, porque é o que mais a gente tem presente aqui no Rio Grande do Sul. Sim. Deixa eu só dar um oi aqui, né? Um beijão. A Carmen Preto tá aqui online com a gente, né? A Carmen Preto é um dos ícones da dança flamenca, que tem muito a ver com o cigano aqui do Rio Grande do Sul. Então, beijão, Carmen. E ela mandou uma pergunta, Eti. Daí tu vai anotar a pergunta para a gente responder depois nos quadros de pergunta. Ela quer saber se ainda se pratica a leitura de sorte nas ruas de Porto Alegre. Se especificamente aqui em Porto Alegre, eu me lembro que aqui em Canoas a gente via muito, né? A leitura da mão, né? Quando a gente era criança a gente tinha medo, né? Meu Deus, esse cigano vai me roubar. E aí, se ainda praticam a leitura de sorte nas ruas de Porto Alegre, né? E aí também já tem a ver que o Vitor Silva, Titon, pergunta por que eles leem a mão. Né? Então, depois no quadro de perguntas, a gente volta e aí a gente fala bem isso, né? Se elas ainda fazem a leitura de sorte nas ruas, né? Explicam e o porquê disso, né? Eu sei, né, o porquê, gente, mas eu queria que depois que tu explicasse para as pessoas também, aí no quadro de perguntas, tá? E aí já estão mandando aqui um beijo para a Silvia, a Vânia e um sobrenome Northfleet. Ela tá gratidão por compartilhar esse momento maravilhoso. Dança e cultura cigana nos encanta muito, principalmente estilo brasileiro. Ó, os fãs do nosso estilo brasileiro já aparecendo aí. Tá? Pode continuar aí, desculpe te interromper de novo. A dança cigana, eu queria mandar um beijão para Carmen Preto, que está nos assistindo, grande mestra de dança flamenca, minha professora de dança flamenca, com muito orgulho, que me iniciou nos passos e nos sapateados. E vou continuar ali falando um pouquinho sobre a dança e agora sobre a nossa atualidade de estar sendo online. Sim, né? sim. O porquê, se isso está nos beneficiando ou não. Eu acredito que está sim. A dança cigana, ela sempre nos beneficia. E eu anotei aqui umas palavrinhas, o porquê que eu acho que a dança cigana está nos beneficiando online. Tá? Ela está trabalhando a nossa autoconfiança, a nossa coordenação motora, as nossas noções de espaço, a nossa habilidade, a nossa socialização e a nossa transformação. Por quê? Hoje, mesmo que o aluno, se o aluno vai numa academia, numa escola de dança, aprender a dança cigana, ele vai ter aquele contato direto com o professor, vai pôr a saia, vai pôr a bota e vai aprender os passos com o professor. Mesmo à distância, que tem o professor orientando, ele precisa ter uma coordenação motora, não só no corpo, porque é ele que vai ligar o celular, é ele que vai botar o som, é ele que vai ver o espaço. E aí, mesmo que a dança cigana ela se expande, a gente desloca dançando. E a gente precisa se limitar, né, no nosso quadradinho ali e passar esse sentimento através da telinha do celular ou do computador. Exato. E isso está nos refazendo, né? Nós estamos entrando num novo nível de socialização. Quantas pessoas não paravam na frente do celular para fazer um vídeo, né? Quantas pessoas não se sentiam autoconfiantes o suficiente para se filmar dançando? Eu digo por experiência própria, porque eu trabalho online, e aí eu tenho alunas que dizem, eu tenho vergonha. E aí, às vezes, no público não tem, mas tem vergonha de gravar um vídeo. Então, isso está trabalhando muito o ser humano e está auxiliando muito, porque está trabalhando o que realmente elas sentem. Além delas preparar o corpo, né? Preparar o corpo para fazer a dança cigana, elas estão preparando o espírito, a mente, para trabalhar com essa nova forma de comunicação. Então, eu acho que está auxiliando, sim, a dança cigana online, não só através da cultura. Aproveitando, Eti, 2 recados aqui, ó. O pessoal já tá louco para ver vocês dançar, é o que mais está bombando aqui, querendo ver vocês dançar, já estão tudo enlouquecida. E aproveitando isso, 2 coisas, depois eu já te convido para te dançar, para já te preparar para dançar. A Maga Jane Aria comentou, Prof. Etienne, encantada por ouvir a tua história e ansiosa para te ver dançar. Então já é aluna aí da Prof, querendo ver a Prof dançar. Isso é legal também, né? Que às vezes os nossos alunos não conhecem a nossa história, né? A gente fica dando aula, conversando, falando os passos, preocupado naquilo, e a gente esquece de contar um pouco da nossa trajetória, né? Isso é legal porque esse momento para eles está todo mundo em casa, quietinho, e ouvir, né? A gente pode ouvir mais. E eu achei também muito legal aqui, gente,
a Renata Flores, tá? O Renato, um beijo. Depois eu também quero que tu me procure nas minhas redes sociais, que eu quero conversar contigo daí, tá? A Renata, ela é coordenadora da campanha Trívoli de arte inclusiva aqui de Canoas. E ela tem utilizado a dança cigana na inclusão do artista com deficiência, por revelar muita liberdade de movimentos. Então, tipo, isso é impagável, assim, a gente saber que a nossa arte, a nossa cultura, né, tá ajudando e essas pessoas que têm algum tipo de deficiência, né, e ver que elas não têm deficiência, né, que elas podem fazer tudo, né, dentro da nossa arte. Então, eu queria que a Renata nos procurasse, que a gente pode ajudar a gente aqui de Canoas também, para que a gente possa trocar uma figurinha e melhorar, de repente, para vocês, para os alunos de vocês aí do Grupo Trívoli, que faz esse trabalho tão legal. Né? E aí, antes da Eti dançar, a Rejane Costa Ávila comenta que ela é aluna da Silvia, mais de 10 anos aprendendo a respeitar a cultura cigana. Honramos o povo com a dança. Gente, isso é legal também, porque a gente que dança, a gente ouve muito assim, né? Ah, mas não são ciganos, né? Eu não sou cigano, né? Eu sou um amante, eu danço dança cigana desde 94. Ah, mas não é cigano. Quem disse que eu não sou cigano? Quem disse que eu não fui cigano, né? Eu acho que todos nós somos, né? Acho que a gente mora num país super miscigenado, ninguém sabe a nossa origem muito certa, né? Então a gente não pode dizer assim, se não correr um sangue cigano lá atrás, né? E como a Etienne falou, os ciganos trabalham muito com energia. Daqui a pouco, numa outra vida, aí a gente foi todo mundo cigano, vivemos todo mundo no mesmo acampamento, né? Então é legal que a dança cigana tem melhorado. E como tu falou agora na parte de pandemia, né? Eu acho que eu trabalho com dança árabe e dança cigana, né? No nosso estúdio. Eu acho que é uma dança que as pessoas mais procuraram na pandemia, mais do que a do ventre, porque ela é uma dança que te permite mais, né? E aí tu tá em casa, tu tá ali sozinho, com um monte de caraminhola na cabeça, e essa dança te ajuda a colocar uma saia qualquer ali, quem não tem saia bota toalha de mesa e aí consegue se transportar. E eu acho que a dança cigana facilita esse lado, né, dessa conexão com algo que eu preciso nesse momento, em todos os momentos da vida, mas nesse momento, né? Eti, vamos dançar ou tu quer mais falar alguma coisinha para nós? Vamos, não. Eu só queria complementar ali, Cris, com o que tu falou, que realmente não precisa ser cigano para dançar cigano. Claro que quem tem uma origem cigana, às vezes é mais fácil de ter acesso a conhecimentos ciganos que às vezes não é passado em sala de aula, mas que todo mundo pode dançar cigano. Todas as lives que eu faço, eu costumo dizer que para dançar cigano precisa ter sentimento, precisa ter alma, precisa sentir. Então, todos podem dançar cigano. Exatamente. Então, já aproveitando ali que a Eti vai se arrumar para poder dançar, o pessoal comentando aqui, a Pereira Heinzer, que as aulas online na quarentena tem nos proporcionado momentos com profs que são nossos ídolos. Obrigado, em nome dos profissionais todos aqui. E aí a Rosângela Luz pergunta, daí já anotem aí vocês duas para o nosso quadro de perguntas, se ela pode dizer que a dança cigana é terapêutica, tá? Também vamos responder para ti, tá? Então, vamos lá, Eti, vamos bailar um ritano. O que tu vai dançar para nós hoje, Eti? Eu vou dançar uma música, ela é uma música marcante, mas se fosse classificar por grupos ciganos aqui no Sul, seria uma música Calon, onde fala que somos ciganos, somos amigos, somos todos irmãos, estamos todos juntos no mesmo momento. Isso, que lindo. Vamos lá, então, com a Eti. Por lo que un día me trae, por lo que ha de estar llegando, yo agradezco a este presente lo aprendido del pasado, por todos esos momentos que he vivido en los ensayos. Yo agradezco a mi palabra que la escribo y que la canto. Somos una canción que canta mi pasión, damos buena energía, ya vida y sol. Somos una canción multigeneración, le damos la importancia del sentimiento, unos hermanos y dos.
semilla de abierto. Todos cantamos, viva la vida, por la familia y por los amigos. La música es una a nuestra tierra, por el planeta y por la paz del mundo. Todos cantamos, viva la vida, por la familia y por los amigos. La música es una a nuestra tierra, por el planeta y por la paz del mundo. Por la brisa, por el viento, por las risas que causan. Yo hablaré por lo que pienso, lo que admiro y lo que hago. Por la gran naturaleza, en mi boca lo saca. Por la voz que me alimenta, que la escribo y que la canto. Somos una canción que canta mi canción. Damos la energía, la diversión. Somos una canción, multigeneración, que damos la importancia del sentimiento. Somos hermanos y todos unidos, somos semilla de abierto. Todos cantamos, viva la vida, por la familia y por los amigos. La música es una a nuestra tierra, por el planeta y por la paz del mundo. Todos cantamos, viva la vida, por la familia y por los amigos. La música es una a nuestra tierra, por el planeta y por la paz del mundo. Todos cantamos, viva la vida, por la familia y por los amigos. La música es una a nuestra tierra, por el planeta y por la paz del mundo. Aí, obrigado, Eti. Te convido para ficar aqui com a gente de novo ainda, né, até o finalzinho aí, tem bastante coisa para a gente conversar, e aí eu queria aproveitar e agradecer pelas mais de 100 pessoas conectadas agora com a gente na nossa live, e os mais de 200 e poucos comentários. Muito obrigado para a gente que é artista, para o pessoal do Sesc, para todo mundo que está abraçando as artes nesse momento tão confuso. Para a gente é muito importante a presença de vocês e esse feedback e esse carinho. Então continuem com a gente, continuem compartilhando, convidem os amigos, tem bastante coisa legal ainda, tem mais dança, tem pergunta, manda para a gente, tá? Então obrigado de coração vocês estarem aqui conosco. E eu queria continuar agradecendo, deixa eu colar aqui os comentários, tá, meninos? Porque, né? A Cláudia Fontoura Vargas Possebon comentou da dança da Eti, linda, e a música então que dá vontade de sair dançando pela casa. Tá? Gente, é isso mesmo, a dança cigana tem isso, né? A gente, aqui no Brasil, a gente tem esse costume do Gypsy Kings, né? Teve a novela, muitos anos atrás, o Explode Coração, da Cigana Dara, né? Tem o Sidney Magal com a eterna Sandra Rosa Madalena. Então, assim, a gente tem uma ligação, né, com essas músicas ciganas, e é bem isso mesmo, a gente escuta. Eu acho que eu nunca fui, não sei as meninas, num casamento, numa formatura, que quando não tocasse Sandra Rosa Madalena, por exemplo, todo mundo saía batendo a mão, batendo o pé, girando qualquer saia que tivesse. Então acho que é isso mesmo, que a música da dança cigana tem isso com a gente, né? E eu queria fazer um agradecimento mega especial, tá? As meninas me avisaram aqui que ela está aqui conosco, que é a Manhana Bagesteiro. Beijo, Manhana, Paineco, todo mundo dos Ciganos do Parcão, que organiza o maior evento de cultura cigana do estado e talvez até de toda a região sul. É uma semana inteira com acampamento montado no Parcão, em Porto Alegre, onde eles fazem rituais de casamento, noivado, tem apresentações artísticas de manhã até de noite, tem batizado cigano,
tem oficinas, eles abrem o palco para vários artistas do estado. Então, já ganharam o prêmio Açorianos, inclusive, né? Então, obrigado, Manhana, beijo para vocês. Vocês sabem o quanto eu sou grato de vocês divulgarem a cultura cigana para a gente, tá? Muito obrigado pela presença de vocês aqui na nossa live. Bom, e aí agora eu vou ver aqui, a Inês Fonseca comenta que energia é contagiante. Então, é como a gente disse, né? A dança cigana tem muito isso, né? Essa energia contagiante. E as gurias falaram aqui que a Manhana comentou que com certeza corre sangue cigano nas minhas veias. Se a Manhana falou isso, eu nem duvido mais. Se eles lá falaram assim, ó, então é sinal que é verdade. Amanhã, então, ó, próximo passo, esse ano eu acho que não vai ter os ciganos do Parcão, né? Mas se tiver, já pode me batizar aí, que é o próximo passo, então. Obrigado, Eti, então, já te agradeci. E agora, eu vou chamar para conversar com a gente. Aí agora vamos abrir o leque, né? A Eti comentou do Rio Grande do Sul, de toda essa tradição aqui do nosso estado. Então agora a gente vai sair um pouquinho as fronteiras gaúchas e vamos para o Brasil, né? Vamos conversar um pouquinho sobre os ciganos no Brasil e também sobre a dança cigana no Brasil, como eu falei no início da nossa live, que ela é muito específica. Né? Eu, quando comecei a dançar, eu já comecei a dançar, acho que estilo cigano brasileiro, e nem existia ainda esse termo, né? Mas a gente sabe que a nossa dança aqui, quando vai para palco, ela toma uma forma diferente. E ninguém melhor para falar do que isso, do que a nossa mestra, nossa convidada de Santa Catarina, Silvia Braganolo. Olá, tudo bem? Então, Cris, você começou, é isso aí, todo mundo que dançou dança cigana no Brasil, começou pela dança cigana brasileira, que hoje a gente tem como dizer, porque ela tomou os palcos do Brasil inteiro, tomou as escolas do Brasil inteiro, e a dança cigana que abriu portas para a arte foi essa dança que nós conhecemos há muito tempo atrás, que quem teve o primeiro contato com a dança cigana no Brasil foi através dessa movimentação, dessas características, dessa forma de ser da dança, que é, como a Etienne acabou de dançar, essas características fortes de saia, movimentação, força, alegria, ou então paixão, ou esse grande sentimento é sempre muito intensa, né, a dança cigana. A dança cigana brasileira, ela é muito intensa. E para eu não ser redundante e falar sobre a dança, sobre os ciganos no Brasil, como a Etienne já falou, como aconteceu dos ciganos virem para o Brasil, que foi através da degradação de Portugal, enfim, hoje nós temos todas as famílias praticamente, Ron, Cinti, Calon, que Calon também a gente tem Calé, algumas pessoas né, falam de forma diferente, então para quem acha que são diferentes, não, é só porque a gente muda um pouco a linguagem por causa dos dialetos, mas são todos ciganos. E no Brasil não dá para dizer que tem muitas diferenças. Os ciganos, eles realmente compõem a nossa cultura brasileira. Nós estamos hoje compondo uma miscigenação de povos que compõem essa dança e esse jeito de ser cigano no Brasil. Então, já tem características próprias muito evidentes. É diferente de qualquer outra etnia cigana que tem em outros países. Nós temos características próprias, nós temos jeito próprio, o povo cigano do Brasil tem uma característica muito própria. Não dá para confundir a dança cigana brasileira ou a cultura cigana brasileira com os outros países. Até entre as famílias há diferença, como a Etienne já comentou. Então, quando a gente vai falar da cultura cigana, não dá para separar a arte, não dá para separar a dança, não dá para separar a música, porque a arte e a música, ela vem junto com a dança, com a cultura cigana. Então não dá para dizer, a cultura cigana é uma coisa e aí a dança é outra. Não, é tudo muito misturado. Isso compõe os ciganos. A arte faz parte das características próprias de praticamente todos os povos ciganos do mundo. E não é diferente no Brasil. Então, se a gente falar da dança cigana,
do Brasil, a gente pode dizer que a dança cigana, ela nasceu junto com o Brasil. Porque se o povo cigano participou da colonização do Brasil, é porque a dança cigana esteve junto, sempre, aliado, junto à cultura. E também há relatos que os ciganos até dançavam para a coroa, então são tantas histórias, e é evidente que não é tudo documentado, como toda a cultura cigana no mundo inteiro, há poucos registros, mas por esse fato que acompanha o povo cigano, a gente já pode saber que a dança cigana ela está intrínseca à cultura cigana. Ela vem junto com o povo cigano. Então, eu quero acrescentar o que a Etienne já falou, que a dança cigana ela nasceu, sim, nos núcleos familiares, como ela aprendeu com a madrinha dela, e como o pai passou para a filha, a mãe passou para a filha, e é assim que fez. E é lógico que, como toda dança, ela há evolução. A dança que não evolui, ela morre, ela fica estagnada, e não tem como. Todas as danças, todas as vertentes, não só falando da dança cigana brasileira, mas de todas as vertentes, todas elas passaram por um processo de evolução e ainda vão estar passando por um processo de evolução. A dança cigana no Brasil, ela está hoje vindo à tona por causa de tantos profissionais e tantas pessoas fomentando. Então, isso só vem a crescer e acrescentar para a dança. Então, isso é lógico que a cada ano que passa, a cada corpo que dança, a dança vai evoluir junto. Ela vai cada vez surpreendendo mais, ela vai trazendo elementos novos, técnicas novas, está passando por uma metodologia agora codificada que está modificando a dança que é dançada tradicionalmente nos núcleos familiares, nas festas ciganas, para uma dança muito mais arte. E quando a gente leva para o palco, ela deixa de ser aquela dança tradicional de festa, de familiar, em volta de uma fogueira que seja, para ser uma dança que está sendo dançada como arte. Então, a partir do momento que a gente pisou no palco, que a Etienne colocou ali, colocou uma luz, colocou um figurino, ela passou a ser arte. Nós nem podemos mais dizer que ela é arte, ela já está arte, e ela já está concebida como arte. Então, não tem mais como separar a dança cigana de uma dança cigana hoje, né, daquela tradicional, que é dançada em roda, que é dançada para se divertir, que existe sim todo esse simbolismo que a Etienne, isso é muito importante, trazer para a nossa dança todo esse simbolismo, todas essas características, esse mistério, esse misticismo, que também faz parte da cultura cigana. Então, isso tudo é a dança cigana. Essa miscigenação brasileira faz parte da cultura da dança cigana. Então, todo mundo fez parte da concepção da dança cigana e está fazendo parte. A cada corpo novo, a cada corpo que vem e aprende, é mais um integrante, é mais uma forma de dançar e uma forma de conceber e sentir a dança. Então, é isso que enriquece, é isso que nos projeta cada vez mais para uma cultura, para uma dança cada vez mais rica como arte. E também não dá para deixar, já falando da história, como a Etienne falou muito bem, e que fortalece a nossa dança, quando a gente ouve uma cigana descendente falando assim, né, de que aprendeu com a madrinha, eu acho isso excelente, para nós que estamos aprendendo ainda, né, a dança, que estamos evoluindo na dança. De que, sem a mídia, sem hoje essa live, as pessoas não ficam conhecendo, sem o palco, sem uma apresentação artística, ninguém fica conhecendo essa cultura, essa arte. Então, foi através, sim, das festas ciganas, as grandes festas ciganas que muitas famílias e também pessoas não ciganas fizeram, a televisão, a novela, né, Explode Coração, que foi um boom, que foi muito importante para a popularização da dança cigana.
do estilo brasileiro, que daquela época lá, em 1995, por ali, já era diferente. Já era diferente do que é diferente, hoje já é diferente do que era naquela época, porque está sempre em evolução. Toda dança ela é viva, ela está sempre em construção. E também falando ali pela década de 80, que foi um boom mundial. Então, na década de 80 que as pessoas começaram, que os ciganos e as pessoas começaram a ter liberdade de expressão também. No Brasil, foi ali, a partir da década de 80, que foi começando a ter a abertura para a cultura cigana e ter intervenções artísticas ciganas. Então, tem que ver que também é muito recente, mas também cresceu muito rápido. E cresce rápido por causa dessas intervenções artísticas também. Então, esse boom mundial que aconteceu ali em 1980, que começou a abrir as portas para todo mundo, e as pessoas começaram a ver, as pessoas que não eram da cultura cigana começaram a ver e sentir aquele calor, aquele amor por aquilo. E também os próprios ciganos que não tinham mais contato com a sua cultura, começaram a se interessar também pela sua própria cultura e começaram a resgatar em si. Isso é muito importante também, que também houve esse resgate, e há um resgate a cada momento que nós fazemos uma ação de arte, como essa nessa live, como é quando a gente vai para uma praça, quando a gente vai para um grande palco, quando a gente dança para o vizinho, quando a gente dança para qualquer pessoa, há um movimento de crescimento da arte, e isso é muito importante. Olha só, deixa eu falar rapidinho. A Inara mandando parabéns para a Prof. Eti, maravilhosa, como sempre, adoro ser tua aluna. A Roseli Constante perguntou se as ciganas... Eles querem saber o que as ciganas vê nas mãos. Então, já se é verdade que eles lê que vê coisa nas mãos, que vê, que assusta, que não assusta. A Suzete, minha aluna, beijão, dizendo que a dança cigana encanta, o coração bate mais forte e te leva para um estado de pura energia e graça. O Vitor, né, o Vitor Silva, de novo querendo saber, que eles querem saber o que tanto falam. Tivemos um probleminha? Não? Que aqui para mim sumiu. Eles querem saber o que tanto falam nas mãos ciganas, né? A Rejane Costas mandou poderosa Silvia Braganolo, linda e talentosa coreógrafa, nota 1000. Tá? Beijo, Rejane Costa. A Stephanie Fraga pergunta se só quem tem sangue cigano pode ser batizado. Anota aí, Eti, para nós responder também. A Mary Biegja. A dança cigana cura. Todos os movimentos fazem com que as pessoas e energias sejam emanadas para o público. Vânia, ela diz que ela é do grupo Luz e Vida de Recife. Recife! Beijo, tá calor aí, né? Que inveja. E utilizamos a dança cigana como instrumentos para levar alegria, boas energias nos hospitais, asilos, creches, e fazemos apresentações em eventos sociais, culturais, beneficentes. Amamos a dança e cultura cigana. Obrigado, Vânia, por continuar emanando a arte e a dança cigana. A Silvana Baldez, ela diz que esta arte da dança cigana teria que ser mais cultuada, mais divulgada, pois as pessoas ainda têm preconceito. Isso é importante falar, né? O que a Silva estava falando. E é por isso que a gente está com esse talk show, para que a gente quebre esse preconceito, né? Que o cigano não rouba criança. Ele só dança. E aí a Sumaia, Círculo das Salamandras, pergunta, Silvia, como você percebe a influência desses ciganos que chegaram no Brasil colônia nas danças folclóricas brasileiras? Tá, então anota aí também, Sil. E a Leila Silveira está dizendo que o sotaque da Silvia, eu acho, é lindo, querendo saber de onde ela é. Ela é de Santa Catarina, Florianópolis. E aí, para encerrar e deixar a Silvia continuar falando,
amanhã, né, pediu que os grupos ciganos do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Grande Porto Alegre, já entrem em contato comigo, pode pegar depois o meu WhatsApp, porque eles estão sim com um projeto para que novembro ou dezembro aconteça o Alma Cigana no Parcão. Tá? Então, para vocês aí, entrem em contato comigo, que vocês que têm grupos, meninas que dançam, estão todos convidados para esse evento. Tá bom, Sil? Continua aí. Tá bom. Então, Cris e pessoal, olha só, eu quero também comentar de que a música, a Etienne disse assim, a gente dança músicas, músicas latinas, uma grande gama de músicas, que nem sempre são músicas que são tradicionalmente tocadas por músicos ciganos, ou por bandas que hoje não são ciganas, mas que tocam músicas ciganas. Por quê? Isso é uma característica própria da dança cigana no Brasil, porque a dança, ela veio antes da música. Até o Milva City, que é um dos primeiros músicos, né, aqui do Brasil, um pioneiro na música brasileira, que foi um músico violinista e que teve a sua própria banda com a sua família, o Encanto Cigano, ele, através da influência dele da música clássica, ele tocava músicas eruditas, músicas ciganas clássicas, para que a família dançasse na época, porque não tinha ainda composição de músicas ciganas brasileiras, não tinham músicos de dança cigana brasileira. Mas, por esse motivo que a dança, ela veio como se ela chegasse, ela está sempre existindo dentro do Brasil, mas a música ela veio depois que começaram, depois da década de 80, é que começaram a surgir outras bandas, e hoje nós temos muitas bandas ciganas brasileiras, né, com música cantada na nossa língua, na língua brasileira. Então, e é uma característica própria da nossa dança cigana brasileira, é dançar com qualquer música. Sentiu vontade de dançar uma música, vai dançar aquela música. Então não há, não há essa questão muito do certo e do errado. Há sim um trejeito, há características próprias, há saias esvoaçantes, há os braços bem expressivos, mas não há um certo, um errado. Há diferenças entre um corpo dançando mais tradicionalmente e um corpo dançando mais artisticamente, isso sim. E isso não descaracteriza a dança. Não descaracteriza a dança dançar com uma música latina, porque gosta daquela música latina. Não, eu tenho que dançar uma música com uma música cigana brasileira, não pode usar uma outra música, pode, porque a própria característica da dança cigana no Brasil é assim. Então, essa liberdade vem junto com essa própria miscigenação de povos do Brasil. E é isso que caracteriza a dança. E a gente pode dizer aí que a gente não sabe, como teve uma pergunta sobre a influência, né, das danças ciganas, das danças aqui do Brasil. Sim, há grande influência. Porque no Brasil, tudo se formou, tudo junto. E como a história é contada, não é contada pelo povo cigano, e sim pelo um outro povo, que a princípio foi um povo muito preconceituoso, faz com que invisibilize muitas características que foram tiradas do próprio povo cigano. A gente não sabe ainda de onde que surgiu essa saia do carimbó, por exemplo. A gente não sabe direito de onde que sai. As próprias bombachas do Rio Grande do Sul, sim, ainda já tem alguns documentos, algumas pessoas dentro da dança falando que a bombacha tem uma característica que vem dos ciganos. Então, há sim muitas.
as batidas dos pés, há muitos trejeitos que se fundem, que se confundem com o próprio folclore brasileiro e com as danças tradicionais brasileiras, com as danças ciganas, né, a forma de conduzir a dança no Brasil. Então, não há um estudo ainda forte quanto a isso, mas a gente com certeza está a caminho disso, a caminho de conseguir mais relatos, e é nós que estamos hoje dançando a dança cigana, e nesse estilo do brasileiro é que estamos fazendo a história. Nós precisamos estar com essa raiz muito fortalecida na dança cigana estilo brasileiro, apesar de que a dança cigana estilo brasileiro é que abriu portas para as outras danças das outras etnias ciganas do mundo. Foi através dessa dança dançada aqui no Brasil, a brasileira, é que se abriu portas para todas as outras calbelhas, gauazes, russas, que a gente também estuda em muitas escolas aqui do Brasil, né, que estuda essas outras etnias. Mas que quem abriu as portas mesmo, da onde começou e da onde surgiu o interesse, foi através da dança cigana brasileira. Essa dança que a Etienne dançou, essa dança que eu danço, essa dança que eu ensino. Então, essa dança que o grupo do Cris dança também. E que muitos grupos aqui no Brasil dançam. Todo mundo está fortalecendo essa vertente. E a cada momento que a gente cresce essa forma de conduzir e diz que nós temos essa dança cigana brasileira, estilo do brasileiro, do povo cigano que vive aqui no Brasil, nós nos fortalecemos como cultura brasileira, porque a cultura cigana faz parte da cultura brasileira, faz parte dessa miscigenação toda, faz parte do nosso ser, faz parte da nossa concepção. Nós estamos fazendo parte de uma cultura que está recheada de várias culturas, e a cigana está também fazendo parte, e hoje crescendo cada vez mais pelo fato de nós fomentar através da arte. Eu sempre digo que a arte cigana, que a arte da dança, ela tem unido os povos, ela tem diminuído essa forma de ver, nós estamos mostrando o lado bonito, o lado lindo, o lado colorido, o lado mais bonito de qualquer povo. Quando a gente dança, quando a gente fala em arte, a gente vê a essência do povo e a alegria de qualquer povo, não falando só do cigano, mas falando de qualquer povo. E as danças populares todas nasceram do povo, teve essa aceitação pela dança cigana é praticamente mundial, e aqui no Brasil, praticamente é dançado agora, né, com a internet, com a mídia, é dançada praticamente em todos os estados, em todos os cantos. Não há como a gente não diferenciar a nossa dança cigana aqui do Brasil com outra dança cigana qualquer que é dançada no mundo inteiro. Então, nós temos, sim, essa força na nossa dança e estamos crescendo porque a nossa dança cigana, ela é muito rica na arte. Nós temos possibilidade de dançar com muitos elementos, justamente por causa dessa miscigenação toda, dessa criatividade do brasileiro, e essa criatividade está conectada com a dança cigana brasileira. Exato. A Vânia Nordfleet, ela falou exatamente o que a Silvia comentou, que a dança cigana tem como característica extravasar emoções com muita expressividade. A atividade é capaz de transmitir a alma do dançarino. Então, acho que é exatamente isso que a Silvia comentou, né? Que através da dança, né? A Vânia hoje, a Ania Nordfleet, ela é minha aluna online, ela é de Recife, nós não nos conhecemos pessoalmente e hoje nós temos esse contato praticamente diário através da internet e através das nossas aulas online. Então, eu acredito assim que algo que pode ser
de alguma forma, causar muito sofrimento para todos, né? Causar essa emoção um pouco desequilibrada de todo mundo por causa de uma pandemia, mas ela vem quando a gente olha para o lado positivo, a gente percebe que não há como não ter evolução. Muitas pessoas perceberam que a única forma de se fortalecer o seu corpo, de conectar a sua mente, de trazer alegria para o seu corpo, de trazer uma ajuda emocional, deixar a sua casa alegre, ouvir uma música, fazer uma atividade física, foi através da internet e teve que aprender a se conectar com o mundo. Nós, professoras, tivemos que também aprender muitas coisas para que nós levássemos qualidades para os alunos através da internet. Então, não tem como não perceber essa evolução para o positivo dentro da arte. Eu pude ter contato com muitas pessoas através das nossas lives, através de grupos. Muitas professoras fizeram ações beneficentes que ajudaram não só famílias ciganas, mas ajudaram muitas pessoas que estavam precisando de alimentos através da sua arte. Então, a arte, ela veio também para fortalecer isso, que é essa empatia, esse amor. Muitas pessoas e muitos professores passaram por problemas de adaptação financeira, mas, ao mesmo tempo, estavam firmes e fortes, fazendo suas lives e arrecadando coisas, e arrecadando alimento, e arrecadando coisas para as pessoas que precisavam. Então, a arte, ela está sempre fortalecida nisso, ela está sempre fortalecida. E a dança cigana foi muito importante, porque ela movimentou a união de muitos professores, de muitas pessoas, que fizeram a diferença para muitas famílias também, e para muitas pessoas que estavam em casa deprimidas, e que a dança, a alegria, o sorriso, o balançar da saia, modificou muito o padrão vibratório dessas pessoas e elevou para um padrão de energia, de alegria. Então, isso, indiscutivelmente, foi muito positivo. Exato. Sil, vamos dançar? Só que antes eu queria mandar o beijo para as minhas alunas de Montenegro, que estão todas aí com a gente. Beijão. Aliás, as alunas de Canoas também, mas as alunas de Montenegro que estão aí, mandando recadinho. E falar que a pergunta da Cláudia Fontoura Vargas, que ela quer saber, a dança cigana e a dança do ventre têm algo em comum ou não? E também a pergunta da Silvia Titon, se as cores das roupas das ciganas têm algum significado. A gente responde logo depois da dança da Silvia, tá? E a gente vai ter essas duas perguntas. E sobre o tão famoso e misterioso da leitura de sorte das ciganas, que o pessoal quer saber, tá bom? Então a gente vai ver a Silvia dançar agora. E ó, ajuda, doa para as pessoas. Vamos fazer o bem. Com certeza tem muita gente precisando dessa ajuda de vocês, tá?
Cigana, onde você está? Oh, cigana, quero te encontrar nas estrelas do luar. Meu destino é te amar. Vai, cigana, meu sonho está. Subirei nas estrelas a te encontrar. Em caravana, em aldeias, na terra ou no céu, eu vejo seu rosto sem véu. Baila, cigana, meu sonho está. Subirei nas estrelas a te encontrar. Em caravana, em aldeias, na terra ou no céu, eu vejo seu rosto sem véu. Caravanas, estrelas, destino, amor, cigana, ciganos, guardiões. E as estrelas, o cigano, e o destino, o amor, e a estrada, e essa noite, e os guardiões. Baila, cigana, meu sonho está. Subirei nas estrelas a te encontrar. Em caravana, em aldeias, na terra ou no céu, eu vejo seu rosto sem véu. Baila, cigana, meu sonho está. Subirei nas estrelas a te encontrar. Em caravana, em aldeias, na terra ou no céu, eu vejo seu rosto sem véu. Baila, cigana, meu sonho está. Subirei nas estrelas a te encontrar. Em caravana, em aldeias, na terra ou no céu, eu vejo seu rosto sem véu. Baila, cigana, meu sonho está. Subirei nas estrelas a te encontrar. Em caravana, em aldeias, na terra ou no céu, eu vejo seu rosto sem véu. Voltou. Ainda tá mudo o microfone. Deu? Não, o meu ainda tá mudo. Oi, voltamos com o som. Parabéns, Sil. Linda. Vale lembrar, essa música é dos Guardiões da Noite do Oriente, né? Que é uma banda brasileira, né, que tem feito um trabalho lindo com músicas ciganas em português, e a gente tem usado bastante, né, esse trabalho deles, que é bem legal. Continuando os beijos aí, mandar um beijo para Marilene Cardoso, que é uma bailarina aqui de Porto Alegre, de dança do ventre, faz um trabalho lindo com a maturidade ativa. Obrigado, Marilene, por estar aqui com a gente. Beijão.
A Ana Charão, que é minha aluna, aqui está parabenizando o Sesc Canoas pelo talk show, que é um lindo evento, com os mestres da nossa querida dança cigana, eu, a Silvia, a Etienne, que ela está muito feliz com o evento. Obrigado, Ana, e acho que essa era a intenção, que vocês ficassem muito felizes com o nosso evento, tá? Bom, vamos fazer as perguntas de uma maneira, né, eu vou jogar para uma e para outra, claro, se alguém quiser complementar, para a gente não cuidar do nosso tempo aí, né, que o assunto vai, né. Bom, primeira pergunta, que é a pergunta da Cláudia Fontoura, Possebon, ela quer saber, essa eu vou jogar para a Sil, mas se a Eti quiser responder também, tranquilo. A dança cigana e a dança do ventre, tem algo em comum ou não? Olha, a princípio, bem no começo, ali nos anos 80, 90, havia muitos movimentos que nós utilizávamos mais, que eram batidas de quadril, geralmente faziam essas mãozinhas assim. Existe sim uma relação se a bailarina encontra uma música que pede uma batida de quadril. Por isso que nós temos essa forma de dançar no Brasil. Então, o que acontece? Se nós temos um compositor brasileiro, que nós temos, por exemplo, Otávio Saldanha, que geralmente usa derbaque nas músicas dele, e usa também o violão. Então, ele é do Rio Grande do Sul, né? E ele tem essas batidas de música, de derbaque dentro da música. Então, se a bailarina quer utilizar alguma batida de quadril, ela está livre para usar. Então, sim, há algumas referências corporais que podem, sim, se utilizar, dependendo da música que a bailarina sente que acha que pode usar essa movimentação. E lembrando também que tem as danças gauazes, que são danças do Egito, né, que são bailarinas do Egito, que aí sim, a dança, ela aparece para outras pessoas que não conhecem, elas acham que é uma dança do ventre, mas ela é uma dança folclórica, uma dança característica e tradicional egípcia. E aí sim, ela tem praticamente como se fosse uma dança do ventre, né? Sim. Só que tem as características próprias, lógico, da dança. Então, mas aí é uma dança egípcia cigana. Vale lembrar que a Gawazi, ela tem umas características muito próprias, né? Ela não lembra aquilo que as pessoas, entre aspas, leigas, conhecem por dança do ventre, né? No vestiário, é uma dança muito específica mesmo, né? Mas eu acho que o que ela quis dizer é dessa fusão que a gente acaba vendo, como tu falaste, nos anos 90 a gente via muito isso. E até hoje, a bailarina que tem mais facilidade nas duas artes, ela acaba misturando um pouquinho, né? Comentar, Cris, claro. De que assim, por exemplo, eu dou uma dança que é fusão árabe-cigana, que também é diferente. Então, eu fusiono as características da dança do ventre junto com as características da dança cigana. Seria então, Zambra, ou não? Não, ainda não é Zambra, porque o Zambra ainda ela é uma dança flamenca, e aí ela também é uma dança cigana espanhola. E também é diferente da fusão da dança do ventre com a dança cigana, né? E aí agora, a Eti, vocês podem se complementando, tá, meninas? A Silvia perguntou, a Silvia Titon, se as cores das roupas das ciganas têm algum significado. Para alguns dança. Vamos focar para a dança, de repente, assim. Ou, né, porque a gente sabe que para alguns grupos existem, né, como a Etienne ia falar. Mas, de repente, na hora de dançar, isso influencia ou já não mais? Não, depende muito do estilo que tu vai dançar. Se tu vai dançar uma salsa, uma cúbia, tu vai escolher uma cor mais forte, um vermelho, um laranja, um amarelo. Vai muito aí da parte artística, da performance da bailarina, né? A cor não influencia muito. E vai do estilo em que tu vai escolher para dançar, tu escolhe as cores em que tu vai dançar. A tonalidade da pele da pessoa, né? Eu de rosa choque fico uma belezura. Então, vai muito da pessoa que vai fazer a performance.
A gente teve muito tempo, né, aqui no Brasil, essa questão do preto e vermelho, né, que quando a gente falava em performance cigana, né, puxava bastante para o preto e vermelho. Eu acho que a questão do flamenco, eu não sei de onde surgiu essa questão, né, até se alguma de vocês souberem, ou simplesmente foi porque aconteceu, a gente tem essa ligação, né, quando, eu vou dançar uma dança cigana, preto e vermelho, né, tem essa ligação, né. Uma das coisas que eu não falei, Cris, que é a influência da religião, né? A Sim. maioria das danças populares do mundo, elas foram também influenciadas muito por causa da parte religiosa. E dentro do Brasil, há muitas vertentes religiosas que têm a parte dos ciganos, das entidades ciganas espirituais. E essa influência é muito clara e muito importante para nós na dança cigana, porque através dessas pessoas que através da religião gostam da cultura cigana por causa das entidades e de trabalhar com entidades ciganas espirituais, fizeram também com que trouxessem mais adeptos ainda para a dança. Então, a forma de se vestir também tem uma pequena conexão com essas religiões. E aí, eu não sou de religião que trabalha com, né, não sou da religião da Umbanda, não conheço muito, mas eu estudei por causa da dança e que sim, há entidades que preferem o preto e o vermelho, há entidades que preferem outras cores, que preferem não usar o vermelho ou o preto, outras que preferem usar o preto. Então, isso também caracteriza um pouco, e às vezes o gosto próprio. E também tem outra coisa, você vai comprar um figurino, o que vem na sua mente você compra. A primeira coisa que você faz é comprar um figurino. E, às vezes, aquele figurino ele serve para muitas apresentações dentro da arte e acaba eu, por exemplo, dançamos durante muito tempo com figurino preto e vermelho porque não tínhamos outro figurino para dançar. Então, isso também conta muito, né? Isso também conta muito dentro da arte da dança. Como a Etienne falou, a escolha da cor, da roupa, do tipo de figurino, tem a influência, sim, recebe uma influência de todo o histórico da dança, mas também é muito particular e muito individual de cada grupo e de cada pessoa. Só para comentar, a gente já passou dos 500 comentários ao vivo, daí o público se permanece fiel e crescendo. Obrigado a todo mundo. Doem também, continuem aí com a gente, continuem compartilhando, que a gente ainda tem um tempinho aqui. Obrigado, a gente fica muito feliz, assim, porque falar do que a gente gosta, né, do que a gente gosta de fazer no momento em que a gente está louco para fazer e não pode, né, das maneiras tradicionais, é muito legal, muito gratificante. Obrigado ao Sesc sempre, tá? Obrigado por dar essa oportunidade a vocês que estão com a gente. Bom, falando nisso, é importante falar, né, da questão da religião, só para encerrar essa parte, que existe, né, que o pessoal, eu sou, né, da religião, acho que a Etienne também, os ciganos do Oriente, né, que trabalham com o colorido, que trabalham com as cores do Oriente, e a pombagira cigana, né, o Exu cigano, que aí já pode puxar mais para essa linha de preto, vermelho, essas questões todas. Então tem essa ligação aí de diferenças religiosas também dentro dessa questão. E aí, falando nisso, na questão religiosa, aquela pergunta que foi a pergunta da Sumaya, né, do Círculo Salamandras, se a dança cigana influenciou nas danças brasileiras folclóricas, a Silvia já respondeu, que ela falou da bombacha, do lenço do gaúcho, lá da saia me fugiu o nome do carimbó. Então, existem alguns resquícios que a gente estão estudando mais isso hoje em dia, né, Sil? E estão fazendo conexões. Então, eu acho que é mais ou menos isso. E aí tem a pergunta que eu achei legal para a gente falar nessa parte, como a Silvia falou, da questão religiosa, a pergunta da Rosângela Luz, que ela quer saber, aí as meninas podem fazer um ping-pong, não muito extenso, se pode-se dizer que a dança cigana é uma dança terapêutica também, ou não, é só uma dança artística? Então,
Eu acho que a dança em si, ela trabalha a pessoa como um todo. Ela trabalha toda a forma holística. Mesmo que a professora não direcione para uma forma holística, ela vai estar trabalhando corpo, mente e astral. Então, vai estar trabalhando o físico, vai estar trabalhando ao emocional e vai estar trabalhando o seu astral. Então, mesmo que a pessoa não esteja conectada com isso, ela percebe melhoras com o decorrer do tempo. Então, ela é terapêutica. A partir do momento que uma professora, por exemplo, como a Etienne, ela leva a turma dela e direciona a turma dela para a parte terapêutica, aí sim tem um ganho ainda maior. Então, ela pode sim ser terapêutica. Eu tenho muitas colocações dentro de uma dança sistêmica, através das constelações familiares. Eu trabalho bastante, sem mesmo a aluna, às vezes, saber que eu estou trabalhando essa parte terapêutica e tentando, de alguma forma, trazer um equilíbrio dentro do grupo ou da pessoa como um ser total, né, dessa parte holística mesmo, que vai trabalhar o ser como um todo. E a dança cigana, ela é uma dança que, na minha opinião, ela precisa estar canalizada para essa forma de condução, mesmo que a aluna não saiba, mesmo que a aluna queira somente a técnica, ela pode sim estar recebendo todos esses benefícios de terapia. Aí, então, agora passar a bola para a Eti, né, não muito longo, para a gente, né, tem um pouquinho de tempo ainda só, temos mais uma performance artística. Eti, então, 2 perguntas aí para fazer um bolão e responder. A primeira é se precisa ser de sangue cigano para ser batizado, e a segunda é sobre a questão, as ciganas ainda vão para a rua de Porto Alegre e ler mão? Elas ainda vão ler a sorte? O que se lê? Como é que é essa leitura de mão e por que se faz isso? Bom, vou responder primeiro, então, a pergunta da leitura de mão. Sim, as ciganas em Porto Alegre ainda vão ler a sorte. E aí a gente vê ela na capital do Rio Grande do Sul, ali em Porto Alegre, lendo a sorte na frente da prefeitura, e são ciganas Rons, não são ciganas Calon. A Calon, ela não lê a sorte. A Ron, sim, hoje em dia, né? E aí a gente olha elas lendo a sorte ali, tão pobrezinhas, né, mal vestidas, depois indo pegar o ônibus, indo para Gravataí, Cachoeirinha. Quando elas chegam na residência, aquela casa, aquele carro, elas vão ler a sorte, sim. No litoral, elas também vão ler a sorte. E por que surgiu a leitura da sorte? Como funciona a leitura da sorte cigana? Como eu falei no início, elas são responsáveis por levar o sustento para a família. Como elas vão fazer isso? Indo para a rua ler a sorte. E o que acontece com aquela cigana que não tem o dom da vidência? Aí acabam dizendo que aquelas ciganas lá no mercado público, que ficam na frente da prefeitura, não são ciganas, são mentirosas, são charlatonas. Não, ali tem ciganas mesmo, mas nem todas têm o dom da vidência. E a leitura da mão, hoje em dia, tem um estudo da astrologia, sobre a quiromancia, a leitura das linhas. Mas a cigana de sangue, a cigana, ela não vai ler a linha do casamento, a linha. Aquilo ali é pro gajô ver. Ela vai ler ao teu olho. A simbologia da tua mão é onde tu entrega a tua energia para a cigana e através da tua mão ela vai resgatar a tua energia pelo teu olho. E da onde os ciganos tiraram a vidência? Quem fez os primeiros presságios no mundo foi Jesus Cristo. Ele já previa o que acontecia. E Sara Kali, que era uma das peregrinas de Cristo, também tinha o dom da vidência junto com Cristo. Eles já previam lá antigamente. Então, a pessoa, o cigano que é mais espiritualizado, ele tem esse dom da vidência. E ele não precisa ler a mão. Tu vai entregar a tua mão para entregar a tua energia. Mas é o teu olhar que ele vai ler. Mas hoje em dia já tem o estudo da quiromancia, as linhas, a linha do casamento, a linha da vida, a linha dos filhos. Mas não necessariamente precisa ser a mão. A cigana, ela vai ler o teu olhar. E sobre o batismo, não precisa ser cigano para ser batizado cigano. E não precisa nem ter uma descendência cigana. Existem diversos tipos de batismo cigano. A gente costuma dizer, a gente tem um ditado aqui no Rio Grande do Sul que diz, o fulano tem, né, a sorte porque é virado para a lua. Por que isso? O cigano aqui no Rio Grande do Sul, quando ele nasce, ele só sai para a rua, né, a primeiro dia de lua cheia, onde ele é batizado, né, onde ele recebe o baú da fortuna, a moeda banhada de ouro e aí os presságios ciganos. Como existem diversos batismos ciganos, a parte material,
para te ser batizado cigano, sim, tu precisa ser cigano. Mas se tu é um apreciador da cultura cigana, tu quer ter um nome cigano, tu quer levar adiante essa cultura, aí é feito um batismo, né, diante da fogueira, onde tu recebe no teu batismo o teu nome. Pode ser um nome artístico, tu vai receber um nome que tem um significado para te receber esse nome. O meu nome de batismo é Lunara, e aí tu vai receber todos os elementos ciganos. Chale, pandeiro, punhal, castanhola, o cesto, as flores, e dentro desses elementos tu vai efetuar a tua dança para o mundo, levar essa cultura para o mundo. Então, só quem pode batizar é quem já é batizado. É como se eu dissesse, eu vou dar uma taça para o Cristo se eu não tenho a taça. Eu tenho que ter uma taça para mim dar essa taça para o Cristo. Então, pode ser batizado quem não é cigano, mas por quem já foi batizado. Ou por cigano material, ou por cigano espiritual, pode sim. É lavado os pés, é lavado as mãos, tu recebe um monró, né? Tu toma a água. É bem bonito o batizado. Então tem diversos batismos. O cigano é um dos rituais mais lindos, que o casamento também, tudo, né? Todos os rituais dos ciganos. Bom, gente, então assim, a gente está chegando ao nosso finalzinho. Eu queria agradecer as minhas convidadas, pedir que elas fiquem até o final aqui conosco. Obrigado, Etienne. Obrigado, Silvia, pela presença e principalmente por compartilhar tanto conhecimento conosco, que eu acho que esse foi o nosso intuito da live, do talk show de hoje, falar um pouquinho de conhecimento e cultura, não só da dança, da arte que enche os nossos olhos. Eu queria agradecer o SESC pela oportunidade, o SESC Canoas, o SESC RS, por dar para a gente, artista, a voz nesse momento que a gente tanto está precisando. Eu queria só, para encerrar aqui, a gente tem uma pergunta da Ivana, que ela está perguntando se eu vou dançar. Ivana, eu estou aqui sentadinho, porque eu ainda estou num pós-operatório, eu não estou liberada ainda pelo meu médico, eu fiz uma cirurgia, mas já está tudo bem, então por isso eu não vou poder dançar, que eu não estou podendo dançar ainda, mas creio que logo, logo eu já vou poder estar dançando com vocês, tá? Sobre a pergunta da Silvia, Titon, se ser nômade ainda é uma prática. Eu acho que a Eti já meio que conversou sobre isso na hora que ela falou ali, né, na fala dela, que ainda sim e não, né, Eti? Os Calons, sim. Os Rons, eles são nômades no verão, que nem os gaúchos, né? Verão vai todo mundo pro litoral, monta sua barraca, mas os Calons, sim. Sim. Então eu queria avisar que quem gostou sobre a dança cigana, quem gostou sobre a cultura cigana, eu queria dizer que tanto eu quanto Silvia Braganolo, Etienne, estamos trabalhando de maneira online nas nossas escolas, levando as nossas aulas para todo o Brasil, né? Então, hoje em dia, com essa função das aulas online, não tem mais fronteira. Então, se vocês gostaram, se identificaram comigo, caiu com a Silvia ou com a Eti, pode procurar qualquer uma delas, que elas estão dando suas aulas online da melhor maneira. E também avisar que nós temos um festival online de dança do ventre e cigana, que é o Belitê, que acontece em setembro, onde a Silvia é a nossa jurada de dança cigana, a Eti vai participar aí. Então, se vocês quiserem, também procurem nas redes sociais Belitê e venham dançar de maneira online com a gente. E para nós encerrarmos a nossa live, a gente já agradeceu as nossas convidadas, eu queria convidar para encerrar, né, já que eu não posso dançar, eu tinha que trazer alguém à altura para poder dançar no meu lugar e mostrar também um pouco da dança artística masculina. Lembrando que a gente faz uma dança arte. Ele, que é bailarino e coreógrafo com 10 anos de profissão, tanto de danças árabes quanto dança cigana, bailarino premiado, título de campeão sul-americano e título mundial de danças árabes. Queria que eu chamasse agora Renato de Boita com uma performance de cigana artística.
cigana na luz do luar. Vem, 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 vem bailar. Baila comigo, cigana, teu ritmo é quente, não posso parar. Vem, 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 vem bailar. Baila comigo, cigana, que eu bailo contigo até o sol raiar. Mostra pra mim o segredo da vida, contigo quero aprender. Quero saber da magia que a alma irradia se eu tenho você. Quero sentir o teu sangue pulsando nas veias de amor e prazer. Deixa-me ser tua sorte, contigo pra sempre eu quero viver. Vem, 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 vem bailar. Baila comigo, cigana, teu ritmo é quente, não posso parar. Vem, 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 vem bailar. Baila comigo, cigana, que eu bailo contigo até o sol raiar. Vem, 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 vem bailar. Baila comigo, cigana, teu ritmo é quente, não posso parar. Vem, 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 vem bailar. Baila comigo, cigana, que eu bailo contigo até o sol